6 gringos revelaram detalhes do Brasil que deixaram eles completamente intrigados. Do carro do ovo às churrasqueiras em apartamentos, passando pelo jeitinho brasileiro e pelo carinho que o mundo sente pelo nosso país. Ela chegou ao Brasil achando algumas coisas completamente estranhas e acabou descobrindo que justamente essas pequenas manias brasileiras poderiam virar necessidades. E o mais interessante é que ela já está pensando em levar algumas delas oficialmente para a Ucrânia. Tem 5 coisas que eu achei bobas quando eu cheguei no Brasil. Hoje, eu não vivo sem. Primeiro, o rodo. Eu não entendia porque todo brasileiro era obsessado por isso. Agora eu também sou. O churrasco. Na Ucrânia a gente faz marinada, coloca vários temperos, espera horas. No Brasil, carne, sal grosso, fogo. E de alguma forma fica incrível. Escovar os dentes depois do almoço. Isso eu queria muito levar para a Ucrânia. Boteco, eu ainda acho cadeira de plástico feia. Mas adoro que o importante é encontrar os amigos. Não importa se o lugar é simples. O cardápio. Outra coisa que eu invejo: arroz, feijão, carne. Não existe aquele crise diário de meu Deus, o que eu vou cozinhar hoje? Qual dessas eu deveria levar oficialmente para a Ucrânia? O rodo realmente conquistou mais uma estrangeira, e isso já diz muita coisa. Mas a comparação do churrasco foi certeira. Brasileiro olha para a carne, coloca sal e pensa que resolveu. E ainda tem arroz, feijão e carne para acabar com a eterna pergunta sobre o almoço. Esse americano decidiu comparar brasileiros e americanos por um caminho bem diferente. Sentimentos, vaidade, dinheiro e relacionamentos. E quanto mais ele explica, mais fica claro que algumas conversas consideradas normais aqui podem causar bastante desconforto nos Estados Unidos. As maiores diferenças entre brasileiros e americanos, do meu olhar, não estou falando de aparência ou hábitos, tá? Então, primeira coisa, gente, o brasileiro é muito mais sentimental. Muito mais. Então, o brasileiro briga muito mais. Ele não abaixa a cabeça para qualquer pessoa. Tipo, você não vai tirar um brasileiro do país. Ele vai brigar com você, ele vai se defender, entendeu? E americano evita muito conflito. Então, você tipo finge que não se importa e vai embora, entendeu? Segunda coisa, o brasileiro se sente muito confortável falando sobre coisas de aparência, vaidade. Por exemplo, você está na mesa. Nossa, minha tia acabou de fazer essa cirurgia plástica. Eu vou me operar semana que vem nos meus seios. Acabei de fazer minhas unhas. A moça veio em casa. Sabe, brasileiro não tem vergonha de conversar sobre essas coisas. E americano, tipo, não pode mostrar que se valoriza a aparência, entendeu? Continuando, parece que brasileiro se valoriza muito coisas. Não é que americano não se valoriza isso, mas brasileiro fala sobre isso também, entendeu? Abertamente. Tipo, meu carro, minha roupa de marca, minha viagem que eu fiz, o restaurante onde eu fui, sabe? Tipo, e fala sobre isso. Americano não gosta de falar, de se mostrar ou parecer que é melhor, mais rico que outra pessoa. Então, fica mais quieto. E brasileiro não tem, é mais tranquilo falando sobre isso, entendeu? E tem muito mais coisa, mas a última coisa que eu notei, e vou mencionar nesse vídeo, que o brasileiro se sente muito confortável falando sobre paixão, relacionamento, sabe, fogo. Tipo, traição. Nossa, meu tio é corno. Eu terminei meu relacionamento com ela porque a química sexual não era boa. Nossa, ela é muito gostosa. Tipo, vocês estão muito mais vinculadas e conectadas com esse lado, comparado com o americano, entendeu? Não é que a gente não mas novamente que a gente não conversa abertamente sobre essas coisas, entendeu? Enfim, diferenças culturais, né? Ele percebeu uma coisa interessante. Brasileiro não costuma esconder tanto aquilo que sente, compra ou vive. Se fez cirurgia, conta. Se comprou carro, mostra. Se terminou por falta de química, comenta. O americano pode até pensar tudo isso, mas aparentemente prefere guardar muita coisa para si. Ela entrou em apartamentos brasileiros esperando encontrar diferenças culturais, mas acabou encontrando 3 coisas que chamaram bastante sua atenção.
e uma delas fez a estrangeira considerar um simples espaço de apartamento como praticamente um luxo que seria difícil imaginar na Rússia. 3 coisas que eu vi nos apartamentos brasileiros que não esperava. Piso de cerâmica em todo lugar. Na Rússia, isso seria um castigo. No inverno, você pisa e congela na hora. Secadora de roupas. Em casa, na Rússia, a gente não usa muito, porque o ar é seco e roupa seca sozinha, em 2 horas. Mas a melhor coisa, churrasqueira. Em casa e no apartamento. Isso pra mim é luxo, é outro mundo. Porque na Rússia, churrasco é uma missão. Tipo, você sai da cidade, organiza tudo, leva horas. Aqui, está ali, pertinho, como se fosse normal. Só 3 coisas. E o chuveiro elétrico merece um vídeo separado. Comenta aqui, se quer a parte 2. A churrasqueira realmente merece destaque, porque para muitos brasileiros, ela parece algo completamente normal. Para ela, porém, é quase uma experiência de outro mundo. E agora ficou a dúvida. Depois de descobrir o chuveiro elétrico, será que a parte 2 vai trazer um choque cultural ainda maior? Esse gringo descobriu uma característica curiosa do português brasileiro: transformar animais em elogios e formas carinhosas de chamar alguém. E aparentemente ele ficou especialmente interessado em uma expressão que, em inglês, soaria completamente diferente. You know what's something I love about Brazilian Portuguese? Is they call each other animal names. For example, I like one where I say, oi gata, oi gatinha. Like, it sounds so strange in English because it means like cat. But in Portuguese, like, I find it so nice and attractive when a girl says to me, oi gato, oi gatinho. Like, it's just sick. And let me know if you're Brazilian and there's any other ones you want to teach me, other like animal sayings you want to teach me, because all I really know is like cavalo. You can say cavalo, I'm not sure. But there are some other ones that apparently you can say. Let me know in the comments if you know any more. But I like to personally say gata, like gata, oi gata. I like this one a lot. É engraçado imaginar a primeira vez que alguém explica para um estrangeiro que oi gato é um elogio e não simplesmente uma saudação para um animal. E ele claramente gostou da expressão. Agora só falta descobrir que o português brasileiro tem uma coleção enorme dessas formas de chamar alguém. Entender inglês muda completamente a forma como você consome conteúdo e se comunica com o mundo. Se você quer dar esse passo, o curso que eu recomendo está na descrição e no QR Code que aparece na tela. Ela viajou durante a Copa, encontrou pessoas de vários países e percebeu algo que muitos brasileiros talvez não percebam. Basta aparecer usando a camisa da seleção para receber carinho de desconhecidos que já começam a falar do Brasil com entusiasmo. Eu queria falar uma coisa aqui que eu não sei se o brasileiro tem noção do quanto o Brasil é amado e querido pelos gringos. Fiquei 50 dias numa Copa do Mundo, encontrei gente de vários países e eu posso dizer que é uma unanimidade. Você receber um carinho gratuito de uma pessoa só porque você está vestindo a camisa do Brasil. No México, os mexicanos amam a gente, eles são muito parecidos com a gente, inclusive. Eu sempre estou com Brasil, em todos os mundiais sou mexicano, mas sempre estou com Brasil. Ah, que bueno, somos hermanos, amigo. Dale, suerte hoy. O marroquino falando que ama a gente, lembra de coisas específicas de outras Copas do Mundo nossas. Like everybody in Morocco support Brazil. Yeah, we love Brazil more than Argentina. Yeah, so Brazil always special relationship with Moroccans. So Exactly. we grew up watching, you know, from Romário, Bebeto to Cafu, Tafarel, the goalkeeper. Mauro Silva. Mauro Silva, yeah. Yeah. Oh, you know, really Dunga. know. Dunga. Haitiano, gente, o haitiano ama a gente, fala que torce pro Brasil. Teve Brasil e Haiti, né? Aí eles falaram, ah, não, hoje é Haiti, mas amanhã a gente volta a torcer pro Brasil. Vocês têm noção disso? After tomorrow, we go back to Brazil. Yeah. Okay? Okay. If IT is not in the World Cup anymore, you're gonna support Brazil? Brazil, 100%. All the way, Brazil all the way. Big fan of Brazil. Teve até americano, gente, que é um pouco mais difícil, mas eles falaram, olha, a melhor viagem que eu já fiz na minha vida foi pro Brasil, foram pro Rio, Salvador, sei lá o que, falando assim com um amor do Brasil. Sei lá, só uma reflexão aqui que eu tive, quando eu viajo pra fora, eu sempre volto com esse pensamento, eu espero que todo mundo tenha essa oportunidade, todo brasileiro tenha essa oportunidade de viajar pra fora. Enfim, coloca uma camisa do Brasil, você vai ver que você vai receber um carinho gratuito. Sei que a gente tem inúmeros problemas, enfim, tem que criticar, tem que reclamar mesmo, mas acho que a gente às vezes esquece o tamanho da nossa grandeza. A gente é amado, ninguém vira a cara. Se você é do Brasil, a pessoa muda a afeição e fala assim, caraca, Brasil, eu amo Brasil. Eu posso garantir que isso não acontece com qualquer país do mundo, tá? Então, vamos valorizar o nosso Brasilzão.
Essa reação de mexicanos, marroquinos, haitianos e até americanos mostra como o Brasil consegue criar identificação muito além do futebol. O mais interessante é que eles lembram jogadores, copas e momentos históricos. Talvez a gente realmente precise sair do país para perceber o tamanho desse carinho. Ela chegou ao Brasil falando quase nada de português e encontrou uma cena que parecia ter alguma importância nacional. Só depois de aprender a língua descobriu a verdadeira missão daquele veículo misterioso que circulava pelas ruas anunciando alguma coisa. Coisas que eu demorei para entender como gringa aqui no Brasil. O carro do ovo. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar português. Eu falava assim, um básico do básico. E eu cheguei na época de alguma eleição. Então, quando eu vi esse carro passando na rua, eu imaginei, nossa, esse anúncio deve ser alguma coisa muito importante relacionada à política. Então, imagina a minha surpresa quando eu fui estudando português, fazendo meu curso, eu aprendi o suficiente para eu ver esse carro. Eu percebi, esse anúncio importante era a venda de 40 ovos potenciais. E agora, pensando assim, é um anúncio bem importante mesmo. Eu quero conhecer mais do Brasil, então me conta uma curiosidade da sua cidade que surpreende quem vem de fora. A confusão com o carro do ovo é simplesmente perfeita. Ela achou que estava diante de um anúncio político importante, quando na verdade era alguém tentando vender ovos pela rua. E quando finalmente entendeu a mensagem, percebeu que era realmente uma informação importante: 40 ovos por um preço especial.